sob o título de o Patrimônio Cultural e Carioca do CIURB. Eu chamo, por favor, à mesa o Rafael Ramos. Ele é arquiteto urbanista formado pela UF, mestre em planejamento e desenho urbano também pela UF e professor do curso de engenharia civil na Faculdade Universo. Rafael, fique à vontade. Muito bom dia, obrigado primeiro pelo convite. Tá? Eu tenho que dizer que eu estou substituindo aqui o gerente de pesquisa, que seria o Henrique Fonseca, porque ele está acidentado. Como foi apresentado, eu sou arquiteto da Gerência de Cadastro e Pesquisa do IRPH, que é o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o atual gestor do patrimônio cultural, material e imaterial carioca. Então, bom, enquanto ele vai preparando ali o material, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o IRPH e o patrimônio, né? Patrimônio, assim como pátria, tem a raiz na palavra pater, né? Então, pai, né? Trata-se, então, do legado, daquilo que a cidade inteira do Rio de Janeiro é um patrimônio que nos é legado, tá certo? Legado, então, pelos nossos pais e forma, então, uma certa responsabilidade da nossa geração, tanto com a geração que nos vem legar esse patrimônio, quanto com aquela geração a que nós, em breve, né, no futuro, estaremos entregando esse patrimônio. Agora eu posso passar? Você me explica aqui como é que eu passo? Só clicar para frente? Mais para lá, ok. Desculpa a enrolação, tá, gente? Aqui, foi. Não foi. Para cá, aqui, finalmente. Finalmente, ok. Então, patrimônio carioca no CIURB. CIURB, acredito que você já esteja habituado, Sistema de Informações Urbanas, né, do Rio de Janeiro, que é uma iniciativa da Prefeitura de integrar essas informações, enfim, e se apropriar da melhor forma possível das geotecnologias que estão aqui sendo apresentadas. A minha palestra não vai ser muito técnica, eu vou falar essencialmente do trabalho com o patrimônio, do que significa e como se dá a gestão desse patrimônio até hoje, e de que modo as geotecnologias estão contribuindo para otimizar, enfim, eliminar desperdícios, né, e fazer chegar as informações que são pesquisadas e produzidas lá no Instituto ao público em geral, né, tanto acadêmico quanto fora da academia. Né. Então, esse Instituto aqui, esse slide vai contar rapidamente da criação e da atuação, né, desse Instituto, né, que já foi vinculado à Secretaria de Cultura, atualmente faz parte da Casa Civil. Lá a gente faz a fiscalização, o cadastro, a pesquisa, a identificação de novos bens, tá certo? Lembrando que não tratamos só dos bens materiais, mas também dos costumes, palavras, hábitos, né? Tudo aquilo que compõe tanto a paisagem quanto os hábitos, o modo de viver carioca, que é parte desse legado da cidade, né? Esse legado que a gente é responsável, não só o IRPH, mas a cidade, a sociedade de modo geral. Né? É importante fazer essa explicação, né, do que significa gerir o patrimônio da cidade, qual a importância, né, de se estudar esse patrimônio, né? Porque para que nós não tenhamos que explicar para os nossos filhos e netos, né, como desapareceu, por exemplo, o Palácio Monroe, né, na Praça da Cinelândia, que muitos aqui talvez saibam já da história. Bens de grande valor que poderiam ter sido legados, mas que, num certo momento, foram destruídos por essa falta de sensibilidade, de perceber a riqueza, né? o valor que tem esse legado, esses bens, né? Tanto materiais quanto imateriais. Bom, aqui as competências, tá? A lista das competências do RPH, que é de gerir o sítio declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Isso é uma atribuição relativamente recente, né, que a paisagem cultural, é um conceito até relativamente novo de paisagem cultural, que abrange não só os bens físicos, mas também aspectos simbólicos e aspectos da paisagem natural que compõe a cidade. Né? Entende esse patrimônio como uma mistura equilibrada dos bens naturais, que também precisam ser preservados, e dos bens culturais, que são muitas vezes físicos ou imateriais. Proteger o patrimônio cultural, fiscalizar, não é, que é um trabalho permanente e talvez seja o mais espinhoso, não é,
porque a cidade é muito grande e esses bens muitas vezes estão espalhados e eles assumem os tamanhos e as formas mais variadas, tá certo? Então, muitas vezes é até difícil localizá-los. Num trabalho recente, nós tivemos, eu pessoalmente tive fazendo uma vistoria numa estrada em Jacarepaguá, de 1700, enfim, que remonta ao século XVIII, né? E que estava praticamente tinha desaparecido no mato alto, né? Numa outra ocasião era uma bica muito singela, né? Enfim, o patrimônio ele pode assumir os tamanhos e as formas mais imprevisíveis. Então, esse trabalho de fiscalização e de localização, e por isso que estou dizendo isso, né? Porque as geotecnologias vão estar auxiliando demais nessa identificação, localização, né? Então, a parte de fiscalização é o planejamento, né, de programas para proteção, conservação, né? Porque, vejam, a proteção do patrimônio não implica a subtração da propriedade privada dos bens, né? No caso dos bens materiais. Isso é uma confusão que é comum. Muitas pessoas creem que o tombamento ou a preservação de um imóvel, eu vou explicar essas instâncias mais tarde, implicam na desapropriação, né? As pessoas têm medo de ter seus imóveis tombados, porque a contrapartida muitas vezes é insignificante, porque a contrapartida atual se vincula ao IPTU, abono de taxas, enfim. E as pessoas têm essa impressão de que vão perder suas casas pelo fato da prefeitura estar propondo ali uma proteção. Isso não é assim, isso não é verdade, né? O que acontece é um planejamento por parte do setor público de formas de incentivar e de viabilizar que os próprios proprietários mantenham, recuperem, enfim, preservem ali os seus imóveis, os seus bens. Muitas vezes não são nem imóveis, né? São artefatos, enfim. E ali, por último, tratar, gerar e manter atualizado os bancos de dados. Aí é que entra mais especificamente a interface do IRPH com o CIURB, né? Porque a manutenção desses bancos de dados é um trabalho também constante, né? Bem, então, falando aqui dos bens culturais de natureza material que são abrangidos, são os bens tombados, essas duas instâncias, né? Os bens tombados, que são aqueles identificados com grande valor cultural e que merecem, portanto, a proteção permanente da prefeitura, né? Então, são aqueles bens que, na sua totalidade, são entendidos como de grande valor patrimonial, tá? E são, portanto, tombados pela prefeitura. A prefeitura garante a manutenção permanente daqueles bens, geralmente por decreto, tá? Em alguns casos mais raros, por lei. Uma instância abaixo estariam os bens protegidos dentro das APACs, tá? Que são as APACs, são áreas de proteção do ambiente cultural, tá? Onde vocês têm os bens tombados, que são os núcleos das APACs, tá certo? E os bens preservados, que geralmente são tomados num contínuo, né? O interesse da preservação de bens dentro de APACs é a permanência do ambiente cultural, de uma certa continuidade. Os imóveis preservados, então, são aqueles que não são tão notáveis individualmente pela sua característica específica, mas dentro de uma paisagem, de uma rua ou de um determinado bairro, tá? Então, são criadas formas e modelos para intervenção dentro desses imóveis que são limitadas, né? Não tão limitados quanto os tombados, né, que, enfim, são protegidos em definitivo, mas algumas vezes os preservados são preservados por conta das suas janelas, outras vezes pelo seu gabarito, outras pelo telhado, enfim. Em cada APAC vai se identificar as características principais dessa ambiência, tá? E dessa forma vão ser elaborados os parâmetros para intervenções nesses bens preservados, tá? Ali é a ambiência urbana que eu estou falando, tá? Então, essa APAC, as APACs, a teoria, né, por trás das APACs, tem início com a APAC do Corredor Cultural, né, vem do entendimento de que o patrimônio nunca está isolado, né? Mesmo os bens mais icônicos, como agora, por exemplo, o Museu do Amanhã, né? O que seria do Museu do Amanhã sem a Praça Mauá, aquele largo, né, com o Edifício da Noite, o RB1, enfim, logo ali
os bens culturais do porto, né? Ou seja, aquilo só faz sentido dentro de um determinado contexto. Quando a gente trata de bens mais antigos, aí então que realmente o contexto assume uma importância fundamental, né? Como é o caso do Corredor Cultural, que foi a primeira APAC, né? Então se identificou aquele conjunto, aquele casario, aqueles corredores de casas, né? Em que a importância não é o bem isolado, mas aquela ambiência, aquele ambiente cultural que é criado e que tem uma história, né? Então, também tratamos, dentro dos bens materiais, da arqueologia. No caso do Porto, têm sido feitas descobertas e a arqueologia da cidade do Rio está passando por uma revolução de conhecimentos, né? Identificação de novos vetores de chegada de escravos, enfim, sítios como o cemitério dos Pretos Novos, enfim. Uma série de descobertas que foram feitas a partir das escavações no centro, né? Principalmente na área portuária. E também o aspecto da paisagem cultural, que eu falei, já mencionei, né? A partir da identificação pela Unesco da paisagem cultural da cidade como um bem, um patrimônio universal, né? Um patrimônio da humanidade, né? Foi criada lá uma gerência justamente para tratar dessa interface, que é a interface da cidade com o mar, com a paisagem também de Niterói, né? Os morros, enfim, a paisagem cultural é uma instância relativamente nova de debate, de discussão, né, que foi incorporada. E aí, os bens de natureza imaterial, que seriam, por exemplo, a prática do frescobol, né? O frescobol é um esporte carioca, surgiu aqui no Rio de Janeiro, tem uma história bem interessante, né, que foi remontada, foi produzido um vídeo a respeito dessa história lá pelo RPH. E então foi identificada uma importância de se registrar essa história, né, de um esporte surgido no Brasil, surgido aqui no Rio de Janeiro, e que hoje fomenta competições no Japão, enfim, já está se espalhando assim, na forma de uma cultura em outros países, né? Um outro exemplo é a feijoada carioca, enfim. Isso é discutível, né? Assim, até que ponto é válido, enfim, acho que não é o tema do debate, tá? Vou só ilustrar essa abrangência do IRPH, que é de registrar e preservar esses bens, quer dizer, registrar visando a preservação, né? No caso, tem um livro de registros e se produz essas mídias, vídeos, livros, cadernos, enfim. Bom, então, para situar, para explicar o que era esse trabalho de acervo e base de dados antes do CIURB, né? Bom, AutoCAD, PDF, acho que vocês acredito que vocês estão familiarizados, né? Isso aqui é uma planta de uma APAC, tá? No caso, a APAC da Cruz Vermelha. A gente tem ali a Praça da Cruz Vermelha, né? A identificação em ciano, né? Esse azul claro, né? São os bens tombados em razão da APAC, foram tombados pelo mesmo decreto da APAC, tá? Foi feito um estudo para a criação dessa APAC, se identificou esses bens que ainda não eram tombados na área e foi criada a APAC como uma área de entorno desses bens. Em verde são os bens preservados, né, formando assim esses conjuntos. Nesse caso, eles são bem distribuídos, né, porque essa área do centro ela é bem equilibrada, ela tem assim uma distribuição bem equilibrada de imóveis novos e antigos, né? Então, por isso essa dispersão assim dos bens tombados, dos bens preservados, né? E azul mais escuro ali era um bem que já era tombado, tá? Por uma instância estadual, né? Lembrando que os tombamentos eles podem se referir a 3 instâncias de poder, né? Municipal, estadual e federal. No caso ali, um bem tombado estadual. Tá? Antes do CIURB também tínhamos o guia, que era reeditado a cada 4 anos, ou 2 anos, eu não sei. Enfim, desculpem, eu entrei lá no ano passado, né? Então eu peguei esse é o mais recente, de 2014. Eu acredito que são reeditados a cada 2 anos, tá? Mas o 2016 já não foi reeditado, justamente porque nós estamos nessa migração para uma outra forma de tratar desses dados, né? Não sei ainda se vai ser reeditado. Mas é um livro bonito. Até hoje nós temos lá algumas publicações, distribui para pesquisadores, né? Principalmente estudantes, assim, o pessoal fica muito contente, né, de levar. Eu, pelo menos, sou muito fã dos livros, papel, né? Então, assim,
esse material era criado, assim, até hoje ele é distribuído. O guia de bens tombados no aplicativo móvel, né, para celular, também ainda funciona, identificação dos bens tombados. Essa base dos decretos eram disponibilizados no site, até hoje são disponibilizados no site, a lista de bens tombados com os decretos. Tá? E na nossa base de dados a gente produzia as plantas, né? E os decretos também em PDF, tínhamos lá esse acervo na rede aqui o site que eu falei, tá? Esse site ele até hoje ele funciona, tá? Com a lista das áreas, as APACs ali à esquerda, tá? Todas as APACs, com os decretos das APACs, e aqui à direita também um site que ainda funciona, onde aparecem os bens tombados, com os decretos, enfim, a instância de tombamento também. Bom, as fichas cadastrais, né? Também é o método de acervo que até hoje ainda é feito, tá? Para o nosso controle, para o nosso acervo da instituição, né? Uma ficha cadastral, não sei se vocês estão habituados com esse tipo é um modelo, né? Onde aparece o estado de conservação, o ano de construção, as características físicas e um breve histórico do bem que está sendo protegido, né? Enfim, uma ficha física, né? E digital também lá no nosso acervo. Bom, aí começa aqui a construção do ambiente do CIURB, né? Aqui o ArcGIS, uma tela, né, que a gente está criando, no caso, as APACs, as áreas AEBTs, que são as áreas de entorno de bem tombado, tá? Tem uma diferençazinha de nome e de algumas especificidades dessas dois tipos de área, tá? Na verdade, antes da instituição das APACs, já havia uma noção de que o bem tombado necessitava de uma área de entorno, né? Então, houve uma transição das AEBTs. As AEBTs são geralmente menores, são as áreas de entorno de bem tombado, né? Que é específica, geralmente relacionadas a um determinado bem, né? Enquanto as APACs realmente têm uma noção mais abrangente de área, né? Seja não um bairro inteiro, mas uma área mais abrangente, tá? E os bens preservados, aqui já, enfim, uma imagem da interface do programa, né? Aqui sobre a construção do ambiente. Para os bens preservados, a gente criou duas bases de dados, né? Uma para as APACs, que mostram os bens preservados. Então, a gente tem ali um layer de APACs, que é uma área, é um polígono, né, das APACs criado, né? E a gente tem os bens preservados utilizando os pontos, né? Em cada ponto com aquelas informações ali. O logrador, o número de porta, algum complemento, a APAC que se vincula à legislação, a data de proteção, o grau de proteção, certo? E as intervenções, né? Quais intervenções ali em laranja, as intervenções que aquele bem preservado já sofreu, né? Uma obra de restauro, qual foi o ano, enfim, o PROAPAC, que foi uma política pública, arqueologia, alguma coisa, enfim. São 33 áreas de proteção ali no final, né? E o quantitativo, assim, que nós já... Assim, o quantitativo dessas áreas de proteção, né, e dos bens preservados. Se considerar o tamanho da cidade, 11 mil, não são tantos, né? E com relação aos bens tombados, também estão ali, né? A gente sobrepôs uma outra camada com os bens tombados. Tem uma questão, assim, uma reflexão, que é a seguinte, sobre os bens tombados. A gente está usando hoje o sistema de pontos para a localização desses bens. O sistema de pontos funciona bem para certos tipos de bens. Por exemplo, a bica que eu citei é um ponto, está lá, beleza, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de um grande hospital, do Matadouro de Santa Cruz, por exemplo, ou de aqui ali na rua da Santa Luzia, né, que tem aquele hospital gigantesco, esqueci o nome agora. Isso, Santa Casa de Misericórdia. Nesses casos, Matadouro de Santa Cruz, Santa Casa, né, e alguns outros casos também, é importante delimitar dentro do lote o que é protegido e o que não é, né, porque são feitas um monte de intervenções ao longo do tempo, né? Nem todas preocupadas assim com a relação com o bem tombado, com o patrimônio, com a paisagem, enfim. Então, em alguns casos, seria importante delimitar uma área, né, um polígono
isso talvez seja uma discussão que a gente vai estar tendo numa próxima etapa, né? De identificar em certos bens o que realmente está sendo protegido e o que não. Tá? Mas, por hora, o método que está sendo utilizado é esse, tá? As informações que são vinculadas em cada bem tombado. Tá? Em relação à paisagem cultural, existem os setores, as delimitações, né? Enfim, isso é uma outra gerência que está produzindo, mas se reflete as delimitações da Unesco, né? As delimitações definidas pela Unesco como componentes dessa paisagem cultural que é reconhecida pela Unesco como bem de interesse universal. Né? Isso é um trabalho paralelo, né, que são os circuitos do patrimônio carioca. Isso é super interessante. São circuitos, por exemplo, de negócios tradicionais do Rio de Janeiro. Né? Então são identificados aqueles negócios mais antigos ou mais específicos, como chapelarias, enfim, papelarias antigas, lojas de cofres. Né? No centro é repleto assim, desses negócios, cafés antigos, que são considerados pela sua história, pelas suas características, também bens notáveis. Né? Isso gerou umas placas que ajudam assim a permear, né? a distribuir pelo centro informação também para os transeuntes. Faz parte do paisagismo também da cidade. Né? Ajuda a informar ao mesmo tempo que inclui elementos lúdicos assim, na paisagem. As placas ficaram muito bonitas. Né? E ajudam também a guiar tanto os moradores quanto visitantes, né? A conhecer também esses circuitos. Tá? Então, alguns circuitos de herança africana, também super interessantes na área do porto. Né? Essas placas vão ajudando a explicar a história, contar a história. Né? Então, também é um trabalho que vem sendo desenvolvido. Um outro circuito que eu achei genial é o circuito das rodas de samba. Isso produzido lá pelo IPP, eu achei isso genial. Enfim, eu pessoalmente nem participei, mas achei sensacional. Estou ansioso para poder usufruir aí dessas informações preciosas. Bom, as outras bases finalizadas também, né? As paradas cariocas e os projetos de intervenção urbana também foram mapeados, também estão sendo disponibilizados. Né? E as bases em construção, arqueologia, vem sendo feito também um trabalho extenso de mapeamento, de identificação, de cadastro, né, de informações referentes às descobertas arqueológicas, aos bens arqueológicos que têm sido encontrados, né, visando disponibilizar essa informação. Né. E os imóveis construídos até 1938. Isso é um abacaxi lá para a gente, porque é o seguinte, não sei se vocês sabem disso, mas o IPTU, da forma como a gente conhece, foi instituído em 1938. E por isso, todos os bens, todos os imóveis que têm IPTU registrado com data de 1938 podem ser de 38 ou anteriores. Por isso, todos os processos que são encaminhados à SMU e à Prefeitura, de modo geral, que se relacionam de algum modo a um imóvel com IPTU de 38, é enviado para a gente. Mesmo que não haja nenhum interesse, mesmo que seja alguma coisa irrelevante, assim, ou que já tenha sido modificado, mesmo que não tenha nada, mas se o IPTU é de 38, mandam para a gente. Isso gera um volume assim, de trabalho que muitas vezes é inútil, e às vezes é até um retrabalho, porque o mesmo imóvel algumas vezes vai e volta, por razão dessa conferência. Né? 38 manda para a gente. Né? Então, assim, a identificação desses imóveis com IPTU de 1938 e o seu cadastro numa base georreferenciada, né, que possa ser compartilhada, isso vai gerar para a gente um alívio grande de retrabalho, de desperdício de tempo, sabe? Ainda que assim, é importante se manter essa rotina, porque algumas vezes a gente identifica entre esses imóveis alguns bens que são realmente merecem atenção, merecem ter sua história levantada e contada. A gente até, em alguns casos, descobre histórias super interessantes a partir desses processos. Mas o cadastro desses imóveis, com certeza, vai facilitar muito e evitar o retrabalho de estar recebendo várias vezes processos referentes aos mesmos imóveis que não têm interesse em nenhuma proteção. Bom,
E aí o futuro do patrimônio cultural com o CIURB? O aplicativo móvel, né, com a interface do ArcGIS e com as informações todas conectadas com os outros setores da prefeitura, né? Eu acho que isso vai ser um ganho fantástico, tanto para a comunicação intersetorial, quanto para a informação dos usuários, né, da população, enfim. E também para a vistoria de campo, para a nossa vistoria, isso vai ser fantástico, a gente poder... isso já está se tornando cada vez mais próximo, né? Hoje, nas minhas vistorias, eu uso o GPS do WhatsApp, né? A gente manda e está lá, marcado, né? Então, a gente espera que em breve essa interface toda que está sendo produzida esteja disponível e seja bem apropriada pelos fiscais também para localizar os imóveis, né? Bom, e o mapa do patrimônio cultural participativo, né? Porque, afinal, essa cultura, esse legado, ele é participativo, ele é criado de uma forma dispersa, né? Ele não é produzido pelo Estado, né? Não é o Estado que cria a cultura, o que cria a cultura são as pessoas, né? O que a gente faz é só procurar ter um olhar atencioso, né? Para evitar que algumas coisas se percam, né? Procurar valorizar o que merece ser valorizado, né? Mas também permitindo que a cidade se desenvolva, né? Eu luto muito contra, a gente luta muito contra essa ideia do patrimônio cultural como um engessamento, né? Não é isso. Se trata apenas assim de um olhar criterioso, né? Procurando ter bom senso, né? Para evitar atrocidades na paisagem carioca, né? Como já ocorreram antes, né? Evitar futuras atrocidades desse tipo. Acho que termina aqui. Não, o futuro do patrimônio cultural. Bom, a imagem aqui do que a gente da nossa base do GIS, a forma de relação que a gente pretende que haja entre os usuários, né, para que os usuários possam nos enviar insumos, né, nos informar a respeito dos bens preservados, dos bens tombados, enfim, que eles possam tanto se informar quanto nos informar, fazer denúncias, ou requisitar pesquisas sobre um determinado bem que esteja se perdendo, ou um determinado bem que seja importante para a comunidade, né? Facilitar essa comunicação, né? Bom, aqui um exemplo do que a gente espera que esteja acontecendo em breve, né? Que o usuário possa, no seu aparelho móvel, selecionar um determinado imóvel que ele deseja informação e que apareça ali todas as informações dos processos que já passaram por aquele imóvel, já tiveram relação com aquele imóvel, se ele está em alguma área de APAC, se existe alguma pesquisa em andamento sobre ele, né? Que a gente recebe muitas solicitações de consulta sobre a possibilidade ou não de um empreendimento, né? Então, muitas vezes essa informação poderia ser obtida de forma instantânea por um aplicativo, né? Poupando tempo, trabalho, todo mundo. E é isso, tá? Apresentar o Henrique, que não pôde estar presente, a Paula, enfim, prestar homenagem, solidariedade a eles aí, que eles foram atingidos por aquela explosão que teve do bueiro umas semanas atrás, né? Então, por isso que eles não puderam vir, estão acidentados, então estão se recuperando, está tudo bem, graças a Deus, né? Mas não puderam estar presentes, tá? Então, Rafael, obrigado pela atenção aí. Bom dia. Rafael, obrigado aí a apresentação. Se me permite, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Você disse que está no órgão há uns 2 anos, não sei se você participou, se você tem esse histórico, mas quando o seu setor percebeu que as geotecnologias poderia ser uma ferramenta importante para algumas ações de vocês? Olha, eu já conhecia essas plataformas, assim, já conhecia o ArcGIS, né? Então, eu já tinha uma certa intuição de que aquilo poderia estar sendo usado. Quando eu entrei lá, no começo do ano passado, eu ainda trabalhei com a atualização da base em AutoCAD, né? Porque a base realmente estava um pouco desatualizada e, enfim, para a nossa consulta imediata, aquilo é muito importante, continua sendo muito importante, né? A partir de junho do ano passado, o IRPH, a gente
recebeu a oferta de um curso lá pelo IPP, né, de um aprofundamento no ArcGIS, que teria início esse trabalho de construção da base do patrimônio cultural no ArcGIS, né, como parte do CIURB. Né. Então foi isso, foi a partir de junho a gente começou a fazer esse curso, no final do ano passado, setembro, começamos a construção da base dos bens preservados, das APACs, né? E a construção dessa base foi uma oportunidade muito interessante para rever decretos. Nós encontramos inúmeros furos e situações anacrônicas que já precisariam de uma revisão, né? Então, isso também é importante ressaltar, né, que a construção dessas bases de informação também oferece uma oportunidade de rever as informações que a gente tinha, rever o nosso acervo, né? Isso lá para o IRPH, para o patrimônio, foi muito, muito interessante, muito enriquecedor assim, para a nossa base. Tá? É isso. Bom dia a todos. Rui Santos, eu sou coordenador do LabGIS. Mais do que uma pergunta, eu vou dar um testemunho do trabalho do Instituto, porque nós fazemos, o LabGIS tem a honra de participar do Conselho Estratégico de Informações da cidade, que promove as reuniões lá no IPP, e há talvez 2 ou 3 reuniões passadas, né, aliás, hoje à tarde terá uma reunião que a gente infelizmente não vai poder participar, tivemos a apresentação pelo Washington Fajardo, que é até então o responsável. E é um trabalho belíssimo e que talvez grande parte da população desconheça, não é? esse trabalho, que é um trabalho que, em última análise, na minha visão, tenta construir uma maior relação de afetividade entre a cidade e a sua população. Então, eu convidaria a todos, aqueles que não conhecem, que procurassem essas informações e passassem a conhecer esse trabalho que é feito e que, no caso, hoje, né, a área mais veiculada, mais conhecida é a área da Orla Conde, né, em função aí de toda aquela intervenção, que no caso, né, não é da responsabilidade direta, né, parece que há um projeto específico, né, para esse trecho, mas de qualquer maneira, claro, está tudo integrado na mesma ideia, e que são pequenas intervenções que são muito, muito significativas do ponto de vista da preocupação com a população. Né? Bancas de jornais que, de repente, estão posicionadas, né, numa vista, num corredor de visão, né, em que há toda uma preocupação com esse patrimônio cultural e, de repente, você se posiciona e tem uma banca de jornal, tem um banner daquele eletrônico na rua, né? Há uma faixa de pedestre que você, do outro lado da rua, para numa banca de jornal. Né? Então, são pequeninas coisas que mostram que existe um grupo de trabalho dentro da prefeitura, né? Que se preocupa em transformar a cidade num espaço um pouco menos opressivo e um pouco mais relacionado com as pessoas, que as pessoas não sejam simplesmente, né, seres ambulantes passando por suas ruas e esquinas. Então eu convido a todos que conheçam e principalmente que estabeleçam uma certa vigilância para que não aconteça, né, com a mudança, como sempre acontece no Brasil, com uma mudança de governança na municipalidade, possa vir a ocorrer aí uma interrupção desse trabalho. Né? Então eu queria parabenizar e só colocar uma pequena questão. Quer dizer, você até falou que existem placas informando, dando dados históricos. Eu me ressinto de uma maior divulgação dos aspectos históricos da cidade, né? Quer dizer, de uma maior preocupação em estabelecer os vários episódios pelos quais passou a cidade, né? E alguns monumentos e alguns aspectos são absolutamente inidentificáveis. Eles não. Eu sempre que vou na Orla Conde, ali quando começa o Distrito Naval, tem um pedaço de muro ali, né?
que eu sempre paro, fico olhando, imaginando o que será aquilo, o que seria aquilo, porque aquilo está ali. A minha sensação, porque não tem nenhuma informação, é que o cara que estava demolindo aquilo foi demitido, né? Então, restou aquilo para demitir. Então, eu sei que é um trabalho muito novo, porque nós temos uma cultura muito do bem tangível, né? Nós temos uma valorização muito forte aos bens tangíveis, mas o intangível ainda é alguma coisa que precisa ser internalizado, que precisa ser agregado à nossa perspectiva cultural e à nossa perspectiva principalmente cidadã, né? E a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que todos gostam, os cariocas nativos, os cariocas por adoção, e esse é um trabalho que faz com que, para além das belezas naturais, a gente descubra um outro Rio de Janeiro que é riquíssimo do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, e que todos nós, como cidadãos que nascemos ou que vivemos nessa cidade aqui, eu acho que deveríamos abraçar essa causa e ajudar, na verdade, a que se preserve pelo menos a ideia desse trabalho, quem quer que seja o próximo prefeito, mas que essa iniciativa, e como tantas outras que nós temos, independente de cores partidárias ou de filosofias de gestão, que aquilo que for realmente em benefício do cidadão, em benefício do bem-estar, né, físico e espiritual, se podemos chamar assim, embora seja perigoso, né, agora com essa candidatura aí para a prefeitura, mas que possamos realmente tornar a cidade do Rio de Janeiro mais do que bonita, mas uma cidade efetivamente acolhedora, aconchegante e que nos faça mais felizes, apesar de tudo. Muito obrigado. Vou fazer um rápido comentário. Primeiro, agradecer a gentileza dos elogios aí feitos, né? É um trabalho feito com muito amor, assim. As pessoas parece babaca e piegas dizer isso, mas o trabalho com o patrimônio com certeza cria um certo vínculo, uma certa ligação com os bens que nós estudamos, pesquisamos, né? Eu achei muito interessante também a sua fala, quando você mencionou um afeto, né? Tem um autor inglês que eu gosto muito, que é o Roger Scruton, e ele fala de um conceito de oikofilia, que é o amor ao lar, né? E ele tem um livro dele que chama Filosofia Verde, que faz reflexões sobre a sustentabilidade, as questões ambientais, né? E ele afirma, eu acho que com muita certeza, né, que as melhores e as mais bem-sucedidas iniciativas de proteção do meio ambiente, e aí eu faço uma extensão ao ambiente cultural também, são aquelas que não vêm de cima para baixo, mas aquelas que brotam desse sentimento que ele chama de oikofilia, né? Desse amor, dessa identificação com o bem, seja uma prática, seja uma igreja, seja uma pedra, um muro, etc. E concordo também com o senhor quando você se refere, que você chamou de espiritual, eu chamaria de metafísica, porque, de fato, o patrimônio é a metafísica. O que dá valor àqueles bens não são os átomos, né, que compõem os bens. O que dá valor àqueles bens são as camadas em cima de camada, de história, de beleza, né, o olhar da gente, né, o olhar repetido sobre aquele bem, né. E com essa relação à atenção à paisagem, né, e à identificação da beleza, hoje em dia falar de beleza se tornou muito controverso, né, é difícil, a gente falar de beleza é como se a gente estivesse pisando em ovos, né, porque a todo momento você pode tropeçar, enfim, tá? É uma discussão difícil, até filosoficamente, né, as próprias referências que a gente tem para discutir a beleza e o valor, né, se tornaram tão dispersos, né? São tantas referências possíveis, tantos pontos de vista que se pode adotar, né? Que a própria pergunta sobre a existência real dessa coisa chamada beleza, valor, né? É colocada em questão, né? Pessoalmente, eu defendo e creio assim, numa afirmação da beleza, ainda que seja algo do olhar e algo humano, trivial, enfim, mas é algo que certamente existe porque a gente sabe que existe, né? Eu falo, você entende, todo mundo aqui entende, né? Todo mundo aqui entende quando se refere à tragédia da demolição do Palácio Monroe. Todo mundo entende quando se refere
a outras demolições ou outras intervenções que, por exemplo, a cidade do samba, não sei, pode até pegar mal falar isso, mas, enfim, eu pessoalmente achei uma intervenção muito massiva, um volume, aquilo cria uma inquietação estética, né? É difícil, é preciso lá, o nosso trabalho envolve essa discussão, é preciso enfrentar esses debates, né, sobre o que é o bem. É preciso identificar, selecionar, é difícil, mas é preciso enfrentar esse debate, né, por uma melhor paisagem, para o que é o bem estético comum, né, uma cidade mais bonita, mais agradável, mais acessível, né, e também mais democrática, né? Acho que é isso. Temos outra pergunta ali? Bom dia. Meu nome é Ricardo de Moraes, eu sou produtor cultural por formação, publicitário, enfim. Eu queria fazer uma ilustração. Eu estou aqui representando o Centro de Referência Carioca do Samba e gostaria de fazer, em primeiro lugar, uma ilustração, compartilhar uma reflexão e, por fim, a pergunta. A ilustração é a seguinte: algum tempo atrás, me fizeram uma consulta a respeito de um conjunto arquitetônico que está situado ali na Ilha de Bom Jesus, né? E na ocasião ainda não tínhamos essa maravilha Google, né? E informações em profusão na internet, e foi uma dificuldade relativa, né, saber o que era aquilo ali, né? Então, assim, tinha uma construção, um conjunto arquitetônico composto com alguma coisa que nos parecia uma igreja na ocasião, né? E muita gente que passava pela ponte Rio-Niterói, foi por conta disso que aconteceu a pergunta. E aí, assim, nós tivemos todas essas dificuldades, né? Então, em primeiro lugar, saudar, né, a iniciativa e o trabalho de vocês e também do LabGIS com relação a esse mapeamento, vamos dizer, por assim dizer, né? E isso é importante porque a dificuldade do passado, a partir do momento que você tem um aplicativo no celular, você tem informação instantaneamente. Então, isso daí, do ponto de vista da pesquisa, né, também é super importante. A segunda questão, a segunda parte da intervenção é com relação a uma reflexão. Foi citado o Palácio Monroe, né, e não por acaso o Palácio Monroe foi destruído num período ruim da nossa história, do ponto de vista político, né? Eu faço esse decalque por conta do período que a gente vive hoje, né? E o rapaz ali do LabGIS estava falando que, independente das colorações partidárias e aspecto político de gestão, né, do município, que vale, o fundamental é que a gente não perca, né, no meu ponto de vista, que a gente não perca do horizonte o período que a gente está vivendo hoje, né, que se assemelha na minha concepção a um período de aprofundamento de visões totalitárias, antidemocráticas, e que podem, em última análise, acabar, né, seguindo justamente na contramão da preocupação dele. Então, enfim, essa é uma parte da reflexão. A outra questão, assim, vem exatamente decalcar um outro detalhe, que é o patrimônio cultural e a cultura, né, de uma forma geral, inserida num contexto de um debate como esse, né, e faz parte da tradição, né, das políticas públicas, inclusive, né, que a cultura acaba sendo relegada a segundo plano, né, e o secretário de Cultura, de repente, às vezes é sempre o último a ser nomeado, né? O Carnaval, por mais que ele faça parte da cultura do povo brasileiro, ele hoje não está situado, ele não mora na Secretaria de Cultura, ele mora na Rio Tour. Então, enfim, tem uma série de coisas que nos causam, até profissionalmente, nos causam espécie por conta de estarem desalojadas, né? E a cultura, não por acaso, foi o primeiro ataque do meu ponto de vista, um governo golpista, né? Foi o primeiro lugar onde foi atacado e foi o maior foco de resistência
a esse governo golpista, né, estruturando-se, se recompondo na cidade do Rio de Janeiro, num lugar significativo como o Palácio Gustavo Capanema. Bom, por fim, a pergunta, e aí são duas, né? Primeiro, uma curiosidade pessoal, porque você falou da feijoada. Pô, a feijoada até é discutível, então eu queria saber por que é discutível, como outras questões também. Mas, enfim, o trabalho que você estava falando, você disse o seguinte: isso daí é o futuro, né? No momento que você chegou e falou, isso daí é o futuro, é aí que a gente quer chegar. E depois? Então, achei ótimas intervenções, agradeço até a oportunidade de estar respondendo. Sobre a feijoada, bom, discutível quase tudo né? Enfim. E também a questão da identificação do patrimônio envolve construção de narrativas, né? Nós recebemos lá no Instituto as mais variadas solicitações e propostas, enfim. Uma ocasião desse ano, um vereador propôs, por exemplo, o tombamento do Boto Cinza da Baía de Guanabara. Enfim, é difícil, quer dizer, não refletir diante de uma proposta como essa se é ou não sensato, coerente, né? Se faz ou não sentido, né? Que o Poder Executivo e Legislativo criem, enfim, gastem seu tempo, suas energias para promover o que significaria o tombamento do Boto Cinza, por exemplo. Eu não tenho dúvida, eu adoro feijoada, tenho certeza de que a feijoada sim, um patrimônio da cidade, cultural, enfim, que inclusive viaja o mundo, né? Enfim, um patrimônio e que remonta à história também, né? Porque os elementos da feijoada, né? A feijoada é o equivalente brasileiro de pratos que existem no mundo todo, né? Quer dizer, que é aquele prato que é a soma daquilo que tem, né? É aquilo que tem, né? Como você tem, por exemplo, na Espanha, você tem a paella, né? O que é a paella? A paella é aquele almoço de domingo, né? Paella, para ela, né? Que é aquele almoço de domingo que geralmente o homem lá cozinhava e é aquela coisa de pegar tudo que tem na geladeira, fazer e tal. E a feijoada, então, para nós, mais ainda, remonta a uma história, envolve a escravidão, envolve hábitos, formas de resistência, de sobrevivência cultural através da culinária e tal. Então, sem dúvida, é muito importante, né? Quando eu disse que é discutível, é que, quer dizer, toda proposta de proteção de um bem cultural, seja material ou imaterial, é discutível, né? Porque gera uma discussão. E, especialmente no caso dos bens imateriais, a gente recebe muitas propostas, então é preciso ter também um bom senso de se discutir, enfim, dentro de um meio técnico, ouvir, enfim, tanto a população, mas também ouvir referências variadas, para decidir se é coerente, se é sensato ou não, né, proceder à proteção de um determinado bem. Sobre a situação, assim, o futuro político do IRPH, realmente paira uma situação muito estranha, né, tanto em termos da nação, quanto também se refletindo aqui no Rio, né. Infelizmente, os dois candidatos já se manifestaram a respeito da reintegração do IRPH à Secretaria de Cultura. Tá? O Freixo se manifestou, declarou isso, disse que faria isso, né? Fiquei triste, apesar de eu não votar em Niterói, eu não votar no Rio, eu voto em Niterói, né? O Freixo declarou que faria isso, o Crivella também. Então, para a gente, isso seria uma intervenção, a princípio, muito ruim, né? Nós já estivemos vinculados à Secretaria de Cultura, realmente, infelizmente, existe essa mentalidade que o senhor menciona com relação à cultura, com relação a políticas voltadas para a cultura, né? E para o patrimônio cultural voltar a ser um arremedo da Secretaria de Cultura, certamente seria um retrocesso, tá? Na visão da ampla maioria dos técnicos que trabalham lá conosco, né? Infelizmente, isso é uma proposta embandeirada pelos dois candidatos, né? Infelizmente. Eu acho que é isso. Enfim, a respeito de todo o resto, acho que não cabe, acho que não é nem... Né? Não vou prolongar mais ainda, que já passou mais de uma hora aqui, tá? Bom dia. Só gostaria de fazer uma questão.
relacionada... Eu sou da Fundação Rio Águas e, igualmente a vocês, nós vivemos um momento que a gente não sabe. No último governo, neste governo, nós mudamos de secretaria 3 vezes, né? Agora nós estamos na Casa Civil. Então, é uma atmosfera de muita incerteza que a gente vive, né? Mas na reflexão que você propôs, você colocou que tombamento não é desapropriação. Mas a gente observa que em muitos casos isso não é privilégio de uma região A ou B, mas em todo o Rio de Janeiro, o tombamento acaba levando à ruína do imóvel, porque o proprietário não tem recursos para fazer uma obra no nível que é necessária, e então ele abandona porque também perde valor comercial, enfim. Nesses casos, não seria interessante propor realmente a desapropriação? E outra questão também, o relacionamento entre as esferas. No Rio de Janeiro, é uma cidade, mas a gente sabe que tem próprios de outros entes, federais, estaduais, como, por exemplo, o Museu do Índio, que tanto se brigou e ele acaba ficando numa situação deplorável, como já estava antes da discussão, né? Tudo bem. Vou tentar ser rápido, porque a gente já estourou o tempo. Sobre o arruinamento, as coisas se arruinam, né? A entropia é a característica intrínseca da existência, né? As coisas deixadas ao relento, elas tendem a se arruinar por si mesmas, né? Nos casos, a gente ouve bastante isso, assim, que em alguns casos o tombamento leva ou causa, enfim, a ruína do imóvel. Nesses casos, geralmente o não tombamento significaria a venda, demolição e construção de um outro empreendimento ali. Então, é relativo a essa ponderação, porque se tomba, o proprietário não tem condição de manter o imóvel, ele se arruína. Se não tomba, o proprietário vende, aquilo é demolido e é renovado, feito uma outra coisa ali. O bem, de qualquer modo, ele se perde. A desapropriação, ela é uma medida muito limitada, né? Porque a gente sabe que o cobertor é curto, né? Da mesma forma que algumas vezes a legislação do patrimônio pode estar inviabilizando comercialmente um determinado empreendimento, também ocorre que se descubra um leito de um rio subterrâneo e aquilo crie umas exigências do ponto de vista ambiental que também inviabilizam o empreendimento. A vida é dura, né? Nem sempre, nem todos os empreendimentos em todos os terrenos são possíveis. É disso que se trata, né? A gente ponderar e não deixar que tudo seja feito sem a consideração ao meio ambiente, ao patrimônio. Mas em alguns casos, sim, a gente, inclusive, em alguns casos, recomenda que seja desapropriado por interesse social, por interesse paisagístico e tal. Tem um caso mais recente, no Rio Comprido, uma sede de uma fazenda belíssima, num platô no Rio Comprido, com uma paisagem incrível da cidade, que está arruinada, né, e a proprietária é uma senhora já muito idosa, não tem a menor condição de manter a casa, tá? E existe uma favela já ocupada há muitos anos, já naquele entorno, a Rua Paula Ramos praticamente se tornou parte das comunidades do entorno, né? E essa senhora, ela é muito insistente, assim, a dona Célia, ela é muito insistente porque ela quer ver aquele espaço, né? Aí de novo aquela questão da oicofilia que eu estava mencionando, assim, do amor ao lugar, né? É um lugar fantástico, então a gente está... Foi um parecer meu, eu recomendei que o tombamento, eu escrevi exatamente isso no parecer, que o tombamento, embora seja adequado, porque o imóvel tem um bem patrimonial, ele é insuficiente, porque o tombamento provavelmente só estaria complementando a inviabilidade da senhora de manter o imóvel. E aí isso foi encaminhado para outras secretarias, para que seja feito um estudo de viabilidade, né, para ver se dá para comprar o imóvel e transformar num centro cultural, num centro de lazer, enfim, tentar essa contrapartida, né? Acho que é mais ou menos isso. Rafael, agradeço a sua apresentação mais uma vez. Salva de palmas.